Ailton e hoje a dica do que eu vou lhe passar é sobre Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Bom, a CPI tem previsão constitucional no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. A CPI é bom você estudar por alguns tópicos de forma detalhada, é um tema bastante recorrente também nos exames da OAB. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a criação da CPI, de acordo com a Constituição Federal, depende de requerimento de pelo menos 1/3 da Câmara ou do Senado. Sendo uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a criação desse órgão investigativo, se dará mediante 1/3 da Câmara e do Senado. Uma questão que já caiu, inclusive, na segunda fase do exame de constitucional, seria uma situação em que 1/3 da Câmara quer criar a CPI e 2/3 não quer criar a CPI. Nesse caso, o Supremo entende que a criação da CPI é um direito das minorias parlamentares, ou seja, basta o requerimento de 1/3 de cada casa legislativa para que se crie a CPI. Bom, já que você já estudou a criação da CPI, o objeto da CPI. O objeto da CPI é para apurar fato determinado. Você não poderia criar uma CPI para apurar um fato impreciso, incerto. Por exemplo, vamos investigar o governo passado. Isso não seria possível na criação da CPI. Tem que precisar o fato. Uma questão que também já cai bastante em prova é a indagação que, se uma vez criada a CPI para apurar um fato determinado, na medida em que as investigações evoluem e surgem fatos novos, seria possível desdobrar a CPI para esses novos fatos descobertos ao longo da investigação? O entendimento do Supremo é que isso só é possível se esses novos fatos forem conexos com aquele principal para o qual ela foi criada. Então, a CPI investiga fato determinado. Havendo novos fatos descobertos ao longo da investigação, é possível o desdobramento. Por isso que tem aquele ditado, CPI, você sabe como é que começa, mas não sabe como é que termina, justamente por essa possibilidade de desdobramento e outros fatos conexos. Bom, além disso, você tem que tomar cuidado com o prazo da CPI. Quanto tempo dura uma CPI? O prazo da CPI deve ser determinado. A Constituição não especifica, mas, por exemplo, no regimento interno do Senado, o prazo é de 120 dias, prorrogado por mais 60. Isso não poderia ser cobrado na sua prova. A sua prova só entenda que o prazo da CPI tem que ser por prazo determinado. No entendimento do Supremo, é possível prorrogações desse prazo a princípio determinado, mas não é possível ultrapassar a legislatura. Lembrando que a legislatura é o período de 4 anos, não vá confundir com sessão legislativa. Então, a CPI pode até passar de um ano para o outro, mas não de uma legislatura para outra, havendo prorrogações. É importante você também lembrar os poderes da CPI. Quais são os poderes da CPI? São poderes de investigação. A CPI não julga ninguém, ela investiga fato determinado. Esses poderes de investigação são poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Só que quando a Constituição especifica que seja um juiz que vai praticar determinado ato, por exemplo, na inviolabilidade do domicílio, só juiz pode determinar a entrada na casa de alguém. Por exemplo, na interceptação telefônica, só juiz pode mandar interceptar um telefone. Por isso que, nesses casos, a Constituição exige juiz, aí CPI não vai poder fazer aquela providência. Então, embora a Constituição diga que CPI tem poder de investigação próprio das autoridades judiciais, você não aplica aquelas situações que a Constituição exige a providência de um juiz. Por isso é importante você ter claro com você o que a CPI pode e o que ela não pode. A CPI, ela pode quebrar o sigilo bancário, fiscal, ou mesmo o sigilo do registro telefônico das ligações, aqueles dados telefônicos de ligações efetuadas e recebidas. A CPI pode também efetuar prisões em flagrante. A prisão em flagrante pode ser feita por qualquer pessoa, a CPI também principalmente. Agora, vamos àqueles casos em que a CPI não pode fazer, porque a Constituição exige aquelas providências que a CPI não pode adotar, porque a Constituição Federal exige a providência judicial. A CPI não pode efetuar prisão que não seja em flagrante, por exemplo, as prisões cautelares, por exemplo, determinar uma prisão preventiva, só o juiz pode determinar essa providência. A CPI também não pode determinar a interceptação telefônica, a Constituição exige que seja juiz que faça essa providência. A CPI também não pode determinar o bloqueio de ativos financeiros, apreensão de bens, valores, isso violaria o direito de propriedade. Por fim, importa lembrar que a CPI também não pode quebrar a inviolabilidade de domicílio. Isso, como eu já disse, a Constituição reserva para a autoridade judicial. A
CPI também não pode estabelecer limitação de tráfego, por exemplo, virar para o investigado e falar: olha, você está sendo investigado, não saia do país, não saia do Distrito Federal. Isso importaria uma limitação, uma restrição ao direito de locomoção, não compreendido nos poderes da CPI. Por fim, já que você já estudou quais são os poderes da CPI, de investigação própria das autoridades judiciais, entendendo o que ela pode e o que ela não pode, lembre agora, para a gente fechar, as conclusões da CPI. O que a CPI faz com o seu relatório final? De acordo com a Constituição, são encaminhados ao Ministério Público competente. Entenda aí que a CPI, quando conclui o seu relatório, isso não vincula a autoridade ministerial. O órgão ministerial, dentro da sua independência funcional, pode ou não apresentar a denúncia daqueles fatos apurados. Obrigado.